boa tarde aos nossos ouvintes. Estamos em direto aqui na emissão da Rádio Sines para falar com João Cabrito, ele que foi nomeado delegado regional da Juve Bombeiros do Distrito de Setúbal. Vamos falar da Juve Bombeiro, vamos conhecê-la, o que o João Cabrito pretende efetuar ao longo do próximo ano, como pensa também trazer mais jovens para os bombeiros voluntários. João, boa tarde e obrigado por aqui estar. João, portanto, foste nomeado delegado regional da Juve Bombeiro do Distrito de Setúbal. Antes de tudo, João, o que é a Juve Bombeiro? A Juve Bombeiro é uma estrutura criada pela Liga dos Bombeiros Portugueses. Pretende dinamizar assim os jovens bombeiros dos corpos de bombeiros voluntários ou mistos, com o fim de participar e dinamizar atividades de cariz social, até humanitário e também formações aos jovens, proporcionar aos jovens algumas formações, e desta forma dinamizar também os jovens dentro do próprio Corpo de Bombeiros, incentivá-los à continuação da sua presença dentro do Corpo de Bombeiros e assim prosseguirem a sua vida de bombeiros de uma forma prolongada. Também pretende-se com o Juve Bombeiro divulgar aquilo que é a missão dos bombeiros junto dos jovens e cativar jovens para os corpos de bombeiros, com ações de sensibilização ou outras atividades que se ache oportuno fazer para esse motivo. Basicamente será esse os objetivos da Juve Bombeiro dentro dos corpos de bombeiros, sempre na dependência da Liga dos Bombeiros Portugueses e, no caso dos corpos de bombeiros, dos próprios comandantes, que depois é coordenado entre os comandantes e os delegados locais da Juve Bombeiro. João, são jovens até 35 anos. Agora tens o ano pela frente. João, quais são os passos que vais dar? Contactar com as outras corporações de bombeiros para tentar atrair os jovens para a Juve Bombeiro? É esse o caminho? Neste momento, o caminho que temos definido para início, nós neste momento, a Juve Bombeiro no Distrito parou e será recomeçado agora. O primeiro objetivo será falar com cada Corpo de Bombeiros, ir a cada Corpo de Bombeiros e propor a sua reativação enquanto núcleo local da Juve Bombeiro. Com a nomeação, com a eleição de um elemento do Corpo de Bombeiros dentro dos requisitos, de forma a criar o núcleo local da Juve Bombeiro. E depois, a partir dessa primeira etapa, que será a eleição do delegado local da Juve Bombeiro, assim pôr a funcionar a Comissão Distrital da Juve Bombeiro, e assim definir e desenvolver atividades para o ano seguinte da Juve Bombeiro, ou até mesmo ainda para este ano, dependendo da evolução que consigamos ter, e até mesmo desta situação da pandemia que também não permite a realização de atividades, não é? Mas tentar, de acordo com como as coisas correrem, desenvolver alguma atividade no seio da Juve Bombeiro. Pronto, basicamente será os primeiros objetivos da Juve Bombeiro a nível distrital. João, tu já fizeste parte, já realizaram várias iniciativas há anos atrás, havia praticamente núcleos em todos os corpos de bombeiros. O que é que faltou aí na tua opinião, João? Os jovens afastaram-se um pouco da Juve Bombeiro, foi isso? Houve uma série de conjunturas na altura que levaram à não continuidade da Juve Bombeiro no distrito. Que neste momento eu penso que o panorama mudou um bocado, porque os jovens continuaram nos bombeiros. A questão foi que não havia tanta disponibilidade para este tipo de coisas, e neste momento vejo uma série de pessoas de vários pontos do distrito com vontade de voltar a reerguer a estrutura no distrito e trazer de volta aquilo que é o espírito da Juve Bombeiro. Que eu, desde o meu início nos bombeiros, que tenho a Juve Bombeiro como uma referência naquilo que é o convívio entre jovens
porque eu fiz parte desses jovens e relembro tenho algumas recordações de algumas atividades de pessoas que eu conhecia há muitos anos atrás através da Jovem Bombeiro, através de atividades da Jovem Bombeiro. Isto de certa forma é importante para criar aqui alguma, como é que eu ia dizer, alguma vontade junto dos jovens, e de criarmos laços com os nossos camaradas de outros corpos de bombeiros e criar uma estrutura de bombeiros coesa, e com grande responsabilidade no futuro. Aqui na nossa região, tu conheces todos os jovens bombeiros, já começaste a falar com eles, João? Já houve algum primeiro contacto? Tive algum contacto com jovens que eu sou mais próximo, ou que já tive a ligação no passado noutras atividades da Jovem Bombeiro, e no sentido de pessoas que já me contactaram também por causa da nomeação de delegado distrital. Falámos um pouco, eu conheço algumas pessoas, e vejo alguns jovens com vontade de reerguer a estrutura a nível local, e que será muito importante para depois podermos passar para o patamar seguinte, será a nível distrital, conseguir dinamizar, por exemplo, uma atividade que sempre foi a atividade mais importante da Jovem Bombeiro todos os anos, que será o acampamento distrital, que ocorria sempre entre o primeiro e o segundo fim de semana de setembro. Foi sempre uma tradição, desde o início da Jovem Bombeiro. E isso permitia aos jovens, como eu estava a dizer há pouco, conhecerem-se uns aos outros, e era uma atividade muito, muito boa e que fica na memória dos jovens para o resto da vida. Se a pandemia permitir, João, podemos ter um acampamento já em setembro? Se o permitir, porque não, com as devidas condições acauteladas, e se esta pandemia permitir, será feito. João, tu já tens alguma coisa planeada a nível de iniciativa? Já tens alguma coisa planeada? Algum contacto marcado? Alguma coisa? Neste momento estou a aguardar algumas reuniões agora para dar início àquilo que é a atividade que ainda há pouco estava a falar de reunir com os corpos de bombeiros. Estou a aguardar uma reunião com a Federação, porque a Federação, sendo também uma parte interessada nesta estrutura, uma vez que é a Confederação Distrital, iremos reunir com eles e depois então iniciar a atividade de recolher, de ir aos corpos de bombeiros e ver a disponibilidade de cada corpo de bombeiros. E depois disso, então dar início à nossa atividade. João, para a Associação, é um orgulho ter-te como delegado para a Associação dos Bombeiros de Sines e para o Corpo de Bombeiros. Para ti particularmente, João, sempre foste um adepto disto, sempre vejo um sorriso sempre da tua cara quando falas de Jovem Bombeiro, sempre foi uma ambição fazer parte, não é, João? Sim, foi de certa forma uma ambição por poder dinamizar este projeto, se bem que sempre vou continuar a estar envolvido como já estive no passado. A única diferença é que neste momento sou delegado distrital, mas sempre gostei desta organização, precisamente por aquilo que estava a falar, das recordações que tenho, e quero proporcionar aos jovens do futuro, e aos atuais e aos do futuro, aquilo que me proporcionaram a mim no passado, que eu acho que foi muito importante para a minha continuidade nos bombeiros e a minha motivação nos bombeiros. E, João, e o que é preciso para trazer os jovens para os bombeiros, João? Tu és um jovem, e o que é preciso para trazer mais jovens para o voluntariado, para os corpos de bombeiros? Eu julgo que será necessário haver um pouco mais de condições para os jovens e dinamizar aqui um bocado algumas coisas, género de formações e atividades relacionadas com os jovens, de forma a proporcionar essas condições para os jovens. Julgo que seja o que é necessário neste momento e algumas ações também, ir às escolas, procurar os jovens e chamar os jovens para os corpos de bombeiros, e assim abrir um bocado as portas dos corpos de bombeiros. Não podemos ser um meio fechado, para que a população
principalmente na questão dos jovens, esteja próxima dos corpos de bombeiros. Com algumas atividades que se podem fazer, já o fiz aqui em Sines no passado, nomeadamente rastreios que fizemos junto da população, que recolhemos sócios para a associação, e alguns jovens até que vieram para os corpos de bombeiros, entre outras coisas, como atividades que participámos na escola secundária. Há um sem número de situações que se podem fazer de forma a trazer esses jovens para os corpos de bombeiros e atraí-los para os corpos de bombeiros. É preciso uma grande dedicação, João. Tu neste momento és bombeiro voluntário apenas, mas é preciso uma dedicação muito grande, uma formação constante, uma dedicação muito grande e muitas horas dedicadas aos bombeiros, não é? É correto. No meu caso, eu sinto que é necessário trabalho, dedicação, temos que despender de muitas horas, que às vezes pode ser o mais complicado por a vida atual que temos, trabalho, família. Temos que coordenar muito bem tudo isso e despender de muito tempo para também não é preciso ser muito tempo, mas tem que se despender de algum tempo para os bombeiros, para podermos produzir estas atividades e para podermos proporcionar tudo isto que iremos proporcionar. Estávamos há pouco a falar de atividades, eu esqueci-me aqui de outras coisas que no passado já o fizemos e gostaria de dar continuidade, que seria a Gala da Jové Bombeiro, que pretende distinguir entidades que ajudaram os bombeiros até mesmo a nível distrital, e também uma coisa que eu acho que o passado também é importante, e já tentámos organizar isto no passado, por azar da intempérie não conseguimos organizá-lo, tivemos que anular o evento, mas eu para mim tenho como muito importante que seria um encontro de bombeiros do quadro de honra, porque se hoje os bombeiros existem foi porque outros bombeiros estiveram antes, e quero quero que a juventude sinta a responsabilidade que é dar continuidade àquilo que outros construíram no passado, e assim fazer um encontro de jovens com elementos do quadro de honra, de modo a realçar essa importância que os elementos do passado tiveram nos bombeiros do atual. Vamos deixar que consigas todos esses teus projetos, João. Muito obrigado por teres cá estado. Muito obrigado. Que tudo corra pelo melhor. Parabéns pela nomeação e vamos falando mais vezes, com certeza, pelas iniciativas, quando tiveres alguma coisa para programar. Assim será. Muito obrigado. Obrigado. Foi então a conversa com João Cabrito, do Corpo de Bombeiros de Sines, ele que foi nomeado delegado regional da Juve Bombeiro do Distrito de Setúbal. Foi esta conversa. Daqui a algumas semanas voltamos a falar de novo quando surgirem mais projetos dentro da Juve Bombeiro que o João Cabrito vai coordenar.